Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Hoje, nesse domingo, Dia das Mães, a nossa sugestão de hoje é falar sobre o tema alegria, baseado em 1 Samuel, capítulo 2, verso 18 em diante. Texto que diz o seguinte: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe trazia uma túnica pequena e de ano em ano la trazia quando com seu marido subia para oferecer sacrifício anual. Ele abençoava Elcana e sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltaram para casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. No verso 26 do mesmo capítulo diz: Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O texto de hoje fala de alegria. Acontece que antes de ler esse texto, no capítulo 1, a gente vê o cântico de Ana. Ana era uma mulher que tinha tudo para ser infeliz e amarga, porque o seu marido era bígamo, tinha 2 esposas, gostava mais de Ana do que de Penina. No entanto, tinha um problema, que Ana era estéril, não dava luz. Até um dia ela foi à casa do Senhor, na época do sacrifício anual, e ela estava orando, balbuciando, gemendo na sua oração, curtindo e sofrendo a sua angústia, a sua sorte. Até o sacerdote Eli achou que ela estivesse embriagada, mas aí, quando percebeu que não, quando houve um diálogo, o sacerdote diz: vai, Deus te abençoe. E no ano seguinte, ela deu à luz a um filho, era estéril. E ela pôs o nome de Samuel, porque foi dado por Deus. E ela tinha feito um voto e cumpriu o seu voto. Quando a criança desmamou, ela levou Samuel para Eli e consagrou o Senhor, entregou o Senhor. Acontece que ela morava distante e anualmente, apenas uma vez por ano, ela ia para o sacrifício juntamente com Elcana, seu esposo, e via Samuel. E esse texto que eu li para vocês hoje diz que anualmente ela trazia uma túnica, uma roupa para o seu filho Samuel e acompanhava o seu crescimento, que a Bíblia diz: ele crescia em estatura, ele crescia em graça, em favor diante de Deus e dos homens. Na verdade, Samuel foi um presente que Ana deu para o sacerdote Eli, uma vez que os seus filhos eram por demais complicados. Ele não tinha a alegria de ver seus filhos no caminho do Senhor, mas Samuel foi criado no caminho do Senhor, criado na presença e na casa do Senhor. Aí no cântico de Ana, que está no capítulo 1, cântico esse que é até parecido com o cântico de Maria, conforme está nos evangelhos, a gente mostra que Maria tem um cântico mesmo de louvor e de alegria. Por isso o tema de hoje é alegria. Onde ela diz assim: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como do nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco do forte ou dos fortes é quebrado, porém dos débeis cingido de força.
Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que não tinha filhos, e a que tinha filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e que dá. Faz crescer, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e deste montouro exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem de trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei, exalta o poder ao seu ungido. Esse é o cântico de Ana, mostrando que ela era uma mulher que tinha alegria, mas uma alegria interna, uma alegria que vinha do Senhor, era uma alegria do Espírito Santo. Agora, Deus cumpriu a promessa, depois de alguns anos, dando a ela, Ana, não apenas Samuel, mas deu 3 filhos homens e 2 mulheres. Portanto, ela foi mãe de 6 filhos, porque o primogênito, ela teve a felicidade de cumprir a promessa, dedicou e consagrou o Senhor. E Samuel foi uma bênção, não apenas para aquela família, mas foi uma bênção também para o sacerdote ali, e foi uma bênção para toda a nação de Israel. Foi ele, né, quem ungiu a reis, ele abençoou a Davi. Enfim, Samuel teve um ministério extraordinário, porque desde pequeno foi consagrado ao Senhor. Aquela mãe, diferente de muitas de hoje, que às vezes procuram tomar seus filhos para si e querem fazer dos seus filhos sua autoprojeção, a sua segurança, querem dar uma segurança que ela não tem condições de dar, põe na criança, filho, uma esperança que ela devia colocar em Deus. Ana não fez assim. A esperança sobre tudo era do Senhor. A primazia era do Senhor. A sua esperança era do Senhor, a sua força era do Senhor, a sua alegria via do Senhor. Por isso, a coisa mais abençoada e feliz que Ana fez foi consagrar seu filho a Deus. Sabe, eu observo muitas mulheres tidas como cristãs hoje em dia, envidam muitos esforços, muitos mesmo, para criar seus filhos e vê-los educados, formados, projetando-se na vida, ganhando dinheiro e sendo, como alguém diz por aí, uma pessoa de sucesso. Mas às vezes não envida o mesmo esforço, nem tem a mesma alegria de consagrá-lo ao Senhor. Quando a gente põe nossa vida e a vida dos nossos filhos nas mãos do Senhor, o Senhor conduz, o Senhor abençoa, para que essa criança não seja apenas uma bênção para mim, uma bênção para a mãe, uma bênção para o pai, mas seja uma bênção para muitos outros. Seja uma bênção para muitos. Porque quem serve a Deus não é uma bênção para uma pessoa. O que serve a Deus é uma bênção para a nação. É uma bênção para muitas pessoas. E os frutos vão se multiplicando ao longo dos tempos, porque ela foi consagrada ao Senhor. Por isso, não há melhor benefício para uma mãe do que esse que Ana fez. Consagrou seu filho primogênito ao Senhor. Não precisa ser o primogênito, mas consagra ao Senhor. Queira, sobretudo, que seus filhos sejam pessoas tementes a Deus e sirva ao Senhor. E encontre alegria e felicidade nesse projeto de vida, no projeto de estar servindo ao Senhor, como diz o Salmo 100, servindo ao Senhor com alegria. Sabe, esta é a verdadeira alegria. E quem faz os seus projetos e quem coloca a sua vida
nas mãos do Senhor e resolve ficar esperando pelo Senhor, aguardando o Senhor a resposta certa para os próximos desafios. Ela não tinha nenhum filho. Deus deu Samuel e ela devolveu o filho para Deus. E o sacerdote disse, essa mulher é uma bênção, disse para o marido dela. Sabe, ela é tanta bênção que Deus vai abençoá-la para que ela tenha outros filhos, porque o primeiro ela deu para o Senhor. É assim quando a gente dá a primazia para o Senhor. Aí ela teve mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Tá? Nós nem sabemos os nomes, mas o fato é que multiplicou-se. Aquela que era estéril tornou-se mãe de filhos. Deus faz esses milagres na vida de quem confia a primazia e quem tem a alegria de fazer as coisas para o Senhor, de doar para o Senhor, de servir ao Senhor, de esperar no Senhor. Sabe, não houve sacerdotes na história de Israel mais importante, mais abençoado, mais destacado do que o sacerdote Samuel. Inclusive, ele foi sacerdote, funcionou durante o tempo também como se fosse um rei, até que houve a dinastia, até que houve reinado de Salomão, Davi, não é? Ou melhor, de Saul, de Davi, de Salomão e assim por diante. Mas ele foi o que primeiro ungiu os primeiros reis de Israel nesse período de transição, mostrando que ele foi uma bênção muito grande. Ele crescia em estatura e graça e favor diante de Deus e dos homens. Maravilhoso, né? Deus abençoe. Feliz Dia das Mães para você, mamãe. E pense que tipo de coisa eu devo fazer para não apenas ser abençoado, mas ter meus filhos como uma bênção nas mãos de Deus. Preocupe-se em que seus filhos sirvam ao Senhor. Que assim a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contigo. Em nome de Jesus. Amém.